que o pai chama seus filhos para si, ele tem uma palavra preparada dos céus. Eu costumo dizer que não existe um bom pregador se Deus não usá-lo. E não existe uma boa mensagem se Deus não der a mensagem. Mas eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações esta noite. Quantos querem ouvi-la? Glorificado seja o nome santo do Senhor. Louva a Deus pela vida do pastor Rosenilo, também pela vida do pastor Wagner, pela confiança e pelo profícuo ministério em poder estar nos estendendo o convite. É com grande satisfação que eu retorno a esta casa como servo. Aleluia, porque é isso que estamos na condição de servo, mas aquele que é o dono da obra, ele propicia para si, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, mensageiros para anunciar esta verdade. Quero usar por base desta campanha o texto que aqui fora lido, glorificado seja Deus, na Epístola Universal do apóstolo Tiago, no capítulo 4, o verso 13 ao 15, que aqui já fora lido. Eu gostaria de usar a parte B do verso 15. Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos. Amém. Se o Senhor quiser, e vivermos, faremos. Meus irmãos, é bem verdade de que quando vamos observar uma mensagem temática, falando acerca do amanhã de Deus, é necessário para as nossas compreensão que venhamos avaliar algum dos atributos de Deus, a saber, a sua onipresença. A onipresença de Deus vai falar que o nosso Senhor é um Deus atemporal. Assim como João, no capítulo de número 1, ele começa introduzindo a sua epístola falando acerca do Logos, do tempo, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Com isso nós entendemos que o mesmo Jesus, que falamos hoje, que está prestes a voltar, aleluias, na eternidade, é como se a criação ainda tivesse diante do seu olhar. É como se o presente que estamos vivendo estivesse diante do seu olhar, bem como o futuro e a consumação de todas as coisas, na pessoa bendita de Jesus, está também diante do seu olhar, como nós visualizamos no presente. E com isso trazemos para nossa alma um alívio e uma firme esperança de que aquele que nos prometeu, ele não depende do cronos que nós entendemos, ele não depende do tempo que nós observamos, do tempo que logo se finda. E com isso nós percebemos que o nosso Deus opera num padrão de tempo chamado Kairos. E é no Kairos de Deus que nós vamos meditar nesta noite, porque muitas das vezes para mim ou para você, a ansiedade quer gritar que está atrasado os projetos que o Senhor nos prometeu. Mas o Senhor nos convida nesta noite a lembrarmos que para Ele todas as coisas são possíveis e que para Ele todo o nosso impossível é apenas algo fácil de ser resolvido. Assim como em Lucas, no capítulo 1 e no verso 37, ele diz que para Deus todas as coisas são possíveis, louvado seja o nome santo do Senhor. E para contextualizarmos a história pentecostal, nós visualizamos um livro que ele vai tratar acerca de pelo menos 2000 anos de cristianismo carismático. E ali ele faz menção dos grandes reformadores, faz menção também de um feito realizado no ano de 1906, a saber, este ano foi um ano de grande avivamento na América, a saber, o avivamento da Rua Azusa, aonde os crentes que ali estavam, louvado seja o nome do Senhor, foram revitalizados, foram cheios de uma graça tal, que estes puderam sentir de novo o mover dos céus, aleluia, estremecendo a terra, e o Espírito Santo do Senhor levou aqueles homens a experiências espirituais, ao qual nós só víamos na história, louvado seja o nome santo do Senhor. E é bem verdade que o avivamento da Rua Azusa foi fundamental
para que nós pudéssemos ver o desenrolar de um cristianismo pentecostal, que é este ao qual nós servimos ao Senhor, acreditando nos feitos do Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Gostaria que fosse ainda no telão um versículo chave de 2 Coríntios 4,18, que vai dizer assim: porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Louvado seja Deus. E eu te convido a viver não somente com base naquilo que nós conseguimos pôr na planilha, a vivermos não somente com base naquilo que nós temos o controle, a vermos além do que os números mostram, além do que indicadores mostram, além do que aquilo que nos é dado por capacidade, aleluia, nos mostra. E eu quero te convidar a visualizar de um âmbito espiritual também as coisas que não vemos, porque essas coisas elas são eternas, e o Espírito Santo nos trouxe nesta noite para nos lembrar de uma grande promessa feita, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E como nós observamos o cânon sagrado, dividindo a história em dois grandes testamentos, eu gostaria de destacar Isaías 65, do verso 17 ao 25, resumindo tudo, nós vamos tirar a seguinte conclusão: que a visão de novos céus e de uma nova terra, onde não haverá choro e nem dor, aleluia. E ainda em Jeremias 29:11, nós veremos que o Senhor tem planos de paz e não de mal, planos de nos dar um futuro e uma firme esperança. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ainda que no Novo Testamento nós vamos observar lá no livro do Apocalipse, livro da Revelação, no verso de número 5, do 1 ao 5, que vai nos trazer a mensagem sobre a consumação final de todas as coisas, onde Deus habita com os homens. E ainda veremos em 1 Tessalonicenses, louvado seja o nome santo do Senhor, que nossa esperança está firmada na ressurreição do Senhor, na ressurreição do Cristo. E aí entenderemos ainda sobre o arrebatamento. E eu quero chegar no clímax de todo o pentecostalismo, do clímax do Santo Evangelho, que nós tiremos por base Filipenses no capítulo 3 e Apocalipse no capítulo 22, que vai falar-nos acerca da transformação do corpo para a glória. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese. É bem verdade que no dia a dia nós enfrentamos situações, desafios que podem tornar o dia a dia mais difícil, o dia a dia mais pesado. É bem verdade que na vida do cristão, ora alguém pode olhar para A ou para B e dizer: olha, assim como Asaf no Salmo 73 e Jeremias no capítulo 20, eles têm experiências dolorosas, louvado seja Deus, ao ponto de Asaf dizer: em vão eu tenho lavado as minhas mãos na inocência. E como que pode, Senhor, eu abrindo mão dos meus sonhos pessoais, eu abrindo mão das minhas vontades, eu abrindo mão das minhas convicções, estou de contínuo diante do Senhor, e as coisas estão tão difíceis para mim, mas bom tem sido eu observar a vida dos ímpios, porque estes prosperam e zombam do nome do Senhor, aleluias. Muitas das vezes nós vamos nos deparar com situações adversas, e assim como Asaf, ele se encontra em adversidades na vida, ao ponto dele questionar a Deus, em dizer que estar na presença do Senhor não estava livrando ele, não estava trazendo para ele refrigério, e que aquela situação já estava saindo do controle, ao ponto dele declarar no Salmo 73, que ele estava invejando a vinda do ímpio. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, ele responde para Asaf: olha, Asaf, boa a tua observação, mas eu quero te lembrar de uma coisa, que o teu dia a dia, que a tua aflição não se compara em viver o amanhã comigo, porque no meu amanhã, ou no amanhã de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, aquele sofrimento de Asaf, ele era momentâneo e produzia experiências que levava a sua fé a um novo nível, uma nova dimensão espiritual. E ele lembra Asaf que o fim do ímpio é a tumba, é a cova, aleluias, louvado seja Deus, e que ele jaz no esquecimento, mas o nome de Asaf estava escrito no livro de Deus, e o Espírito Santo nos convida a se lembrar desta rica promessa feita a nós, independente da circunstância que você tem passado. Eu não quero, aleluias, medir
a minha firme esperança no meu Senhor com base nas lutas e adversidades, mas eu quero entender que tudo faz parte de um processo, que nos conduz a um propósito, e que no amanhã de Deus, aleluias, cada coisa chega no seu devido lugar, o socorro chega, aleluias, louvado seja Deus, mas se não chegar também, Ele é Deus, e as promessas do Senhor não cessam nesta vida efêmera e passageira, mas a promessa que Ele nos deu é uma firme promessa para toda uma eternidade, aleluia, e é justamente sobre isso. Quem sabe entre nós há alguém que ainda chora, alguém que ainda se entristece ao lembrar de um ente querido, mas é diante desta palavra que o Senhor ministra aos nossos corações, aleluia, em Filipenses, pode pôr no telão, irmão, Filipenses 3, verso 20 ao 21, fala-nos sobre a transformação do corpo para a glória. Ei, nós que temos o nosso nome escrito no livro de Deus, o final não é o túmulo, e eu quero te alegrar o seu coração com uma informação nesta noite, que naquele grande dia, o Senhor virá, louvado seja o nome santo do Senhor, até as nuvens, e lá Ele tocará o alarido, a voz de arcanjo, a trombeta, e aqueles que estiverem mortos no Senhor, estes ressuscitarão. No amanhã de Deus não tem morte, porque tem ressurreição para aqueles que descansam no Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. O luto não nos separa dessa esperança de viver no amanhã de Deus. O luto não nos separa de uma firme esperança. E eu quero dizer ao seu coração nesta noite: descansa no Senhor, aleluia, e se alimenta desta palavra, porque isso trará paz e confiança para o seu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Apocalipse ainda nos traz uma advertência. No capítulo 22 e verso 12, o próprio Jesus a João, ele declara dizendo: eis que eu venho sem demora, louvado seja o nome santo do Senhor, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. E é exatamente sobre essas obras que nós vamos observar que é necessário, além de termos esta firme promessa, esta firme convicção, aleluia, Ele também nos deixou deveres. E nesta noite o Espírito Santo nos convida a refletir nesta palavra, que é necessário nós continuarmos insistindo um pouco mais em oração. É necessário, irmãos, para que tenhamos vitória, para que tenhamos expectativa de dias melhores, estarmos na presença do Senhor de contínuo. Porque se nós sairmos um pouquinho da presença do Senhor, vão vir as distrações e nos envolverão de tal maneira, ao ponto de corrermos o risco de ter a nossa consciência cauterizada, louvado seja o nome santo do Senhor, e de perdermos a sensibilidade. Mas é através da oração que nós nos renovamos, que nós buscamos o Senhor, que Ele nos enche e nos mantém viva a esperança de que breve estaremos com Ele. E nós observamos ainda que é justamente através do Espírito Santo que nós temos a antecipação do amanhã, e que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Penhor vem nos trazer acerca da garantia que temos, conforme relata Paulo aos Efésios no capítulo 1, onde ele vai dizer que o selo do Espírito Santo é a garantia da herança eterna. E ainda em Romanos no capítulo 8 nós veremos que nós gememos pela plena redenção, aguardando a adoção final. Louvado seja Deus. E os sinais do amanhã no presente, nós podemos encontrar ainda sobre línguas estranhas, os sinais, profecias, maravilhas. E aqui eu gostaria ainda de abrir um parêntese. Outro dia desses estávamos em uma campanha, pedindo para que o Senhor salvasse as almas, pedindo para que o Senhor curasse os enfermos, pedindo para que o Senhor fizesse grandes sinais, prodígios e maravilhas. E foi interessante o modo que Deus respondeu à campanha na igreja. E lá Ele levanta um profeta, louvado seja o nome santo do Senhor, com uma palavra de exortação, aonde o Senhor trouxe ao nosso conhecimento, aleluia, que se é do desejo da igreja ver a cura, que se é do desejo da igreja ver salvação de almas, é necessário que tenha alguém disponível. Porque o Senhor, tudo que Ele poderia fazer, Ele já fez, e Ele quer usar os vasos, louvado seja Deus. E se nós não vermos que está acontecendo os sinais que acompanham os que creem, é porque não tem ninguém apto na presença, é porque não tem alguém, aleluias, que está ali na brecha, buscando de Deus, porque a vida com Deus é uma vida separada.
A vida com Deus é uma vida diferente, uma vida na contramão. E é bem verdade que diante de uma sociedade tão acelerada, diante de uma sociedade que nós vemos quase que a velocidade da luz, informações que agora são atuais, se desatualizarem. É bem verdade que a tecnologia trouxe facilidades, é bem verdade que essa nossa sociedade evoluída, ela trouxe consigo as suas benesses, mas trouxe também consigo a ocupação ao extremo, ao ponto que parece que estarmos diante do Senhor em 10 minutos, meia hora, 1 hora de oração, se torna uma eternidade, e parece que aquela abstinência de buscarmos cada vez mais a satisfação ali, de estarmos atualizados, de estarmos em uma constante corrida por prover, por conquistar, por fazer algo, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, tem tomado os nossos dias com a força avassaladora. Mas eu quero te convidar a lembrar desta noite ainda da cruz. Sim, glória a Jesus, porque foi na cruz que nós temos a nossa âncora. É quando pararmos para refletir acerca de todos os benefícios que a cruz nos trouxe, que nós veremos que estamos acelerados à toa, e que tudo que precisamos o nosso Deus provê, aleluia, e que tudo que nós necessitamos está nele. Então, por questão de inteligência, irmãos, coloquemos-nos na brecha. Por questão de sabedoria, irmãos, por questão de vida, coloquemos na presença do Senhor, aleluias. Porque Ele fala lá em Mateus 7, que aquele que pede, recebe. Aquele que bate a porta vai abrir, aleluias. O que busca encontra, louvado seja o nome santo do Senhor. Em quem nós temos depositado a nossa esperança? Será que é na nossa conta bancária? Será que é nas nossas empresas? Será que é nos nossos planos, na nossa capacidade de análise de mercado? Ei, eu quero te dizer que quando nós confiamos no homem, que quando nós confiamos em carro ou em cavalos, podemos nos frustrar, podemos tomar decisões equivocadas, mas o Senhor nos lembra nessa noite, que nós temos alguém para pedir socorro, aleluias, que nós temos alguém para nos pôr de joelhos e chorar ao pé dele, aleluia, que melhor do que qualquer busca é buscar ao Senhor, que melhor do que qualquer influência que se tenha, que alguém possa ter, quem sabe em nosso meio pode ter homens importantes à sociedade, empresários bem-sucedidos, quem sabe ainda, políticos que possam ter acessos que ninguém conseguiria chegar, mas eu quero te lembrar que independente da condição, independente do grau de escolaridade, do preparo, da capacidade financeira ou da capacidade intelectual, Ele propiciou na cruz para todos, aleluia, para todos chegar diante dEle, aleluia, e na cruz Ele propiciou a salvação para a nossa alma, aleluia, e isto é a melhor expectativa, a maior esperança que temos, de vivermos no amanhã de Deus, como se fosse agora, como se fosse hoje. Eu quero te convidar, ei irmão, se eventualmente as lágrimas não estão fluindo mais, para um pouquinho, reflita um pouquinho, espera um pouco, coloca no modo stand-by as demais coisas, e busca primeiro o reino, busca primeiro Ele, aleluias, e você vai ver na velocidade que as coisas acontecem. E boa coisa é quando a igreja entende que a bênção, sim, é a bênção do Senhor que enriquece, e ela não acrescenta dores. Quem sabe alguém pode até conquistar, aleluias, a satisfação financeira, diante das suas capacidades e aptidões, mas é bem verdade que quando nós confiamos somente em nós, podemos dar com a cara na parede, podemos tomar decisões erradas, o chão pode sair debaixo dos pés, mas aquele que nos prometeu, aleluias, Ele nos convida a nos desligarmos um pouco da ansiedade, a nos desligarmos um pouco do materialismo, e voltar a buscar ao Senhor com a essência de um primeiro amor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando nós estivermos em essência, nós veremos os sinais do amanhã de Deus, no presente, no dia a dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O evangelista Lucas ainda nos lembra no capítulo 4, verso 18, acerca da unção para proclamar, aonde a missão profética de anunciar o futuro de Deus aos cativos do presente. E é bem verdade que na nossa sociedade, na nossa vizinhança, não precise muito distante, não precise muito longe, e nós veremos que tem almas aprisionadas, cativas, aleluia, ali ao nosso lado,
precisando muitas das vezes de uma chave que você tem, de uma chave que Ele nos entregou, aleluias. A porta dos céus ainda está aberta, irmãos, e eu não quero ser egoísta a tal ponto de chegarmos lá apenas nós, mas eu vejo que ainda falta alguém. A igreja precisa compreender que ainda tem alguém que precisa das suas orações, que alguém que ainda precisa da sua atenção, ainda alguém que precisa de um abraço caloroso, alguém que ainda precisa de uma palavra de encorajamento, porque é bem verdade que a luta do dia a dia, irmão, vai nos tomando de tamanho temor, ao ponto de nós olharmos somente para a tempestade, somente para a onda que está se levantando, somente para o barco que parece que vai afundar, mas sim, Deus quer usar a sua vida, para fazer a diferença na vida de alguém. Aleluia, o Senhor em nós, Ele opera, aleluia, na vida do outro, enquanto Deus te usa, Ele dispensa sobre a vida as bênçãos taus, que pode mudar a sua história. E é rotineiro nós ouvirmos que o Senhor, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, e boa coisa é nós mantermos um compromisso sério. Não estou dizendo que entre nós é super-homens. Há homens que vão dizer que não tiveram suas lutas, que não tiveram suas superações, não. Aqui não tem super-homens, mas aqui tem homens que sim, entendem a dependência que tem no Senhor, e da fraqueza tiramos força. Aleluia, eu quero trazer esta palavra de esperança para a sua vida, que quando tudo parecer que vai dar errado, eu quero te lembrar desta palavra, que por mais que der errado, aleluia, a nossa maior esperança, ela transcende os negócios, ela transcende esta vida, louvado seja Deus. Mas eu também quero te lembrar que os discípulos tiveram uma preocupação tal ao ponto de dizer: Senhor, mas o que ganharemos nós se deixarmos todas as nossas afazeres e te buscar e te servir e fazer tudo aquilo que o Senhor nos propõe? E ele falou: se vocês entendessem esse mistério, vocês teriam uma retribuição 100 vezes tanto ainda para essa vida, e além de tudo isso que vocês poderiam julgar por bom, por necessário, por satisfatório, eu quero garantir a vocês uma esperança que nem o ouro, que nem a prata, que nada que o homem viu ou ouviu ou subiu no seu coração, é o que eu tenho preparado para vocês, aleluias, louvado seja Deus. E eu quero te convidar a diariamente alimentar essa esperança, porque às vezes parece que um boleto que está prestes a vencer, nos atormenta ao ponto de termos dúvidas. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite, em relação à provisão que o Senhor pode ter em relação à sua vida. Se é para duvidar, duvide da dúvida. Porque quando o Senhor fala, pastor Wagner, algo a nosso respeito, é um decreto, é uma sentença, aleluia, é a garantia que nós temos, porque trazendo por prerrogativa de que se Ele está no futuro, e o futuro para Ele é descortinado, é bem verdade que quando Ele fala algo para você, Ele já viu que lá na frente deu certo, Ele viu que no amanhã de Deus aconteceu. E se você carrega com você uma promessa nesta noite, eu quero te lembrar, continua adorando este Deus, continua buscando, a hora chega, aleluia, não tem noite escura que não seja precedido por um amanhã ensolarado, não tem tempestade que ela não venha se acalmar, louvado seja o nome santo do Senhor. E a nossa firme esperança, e é que por Ele nós venceremos, louvado seja Deus. Gostaria ainda de trazer aos irmãos um breve relato de um jovem minerador, por nome de Evan Roberts. Este jovem viveu entre o ano de 1904 e o ano de 1905, ele teve ali um grande mistério desenrolado em sua vida, mistério este que marcou toda uma história, toda uma geração, aonde durante o avivamento na localidade de Gales, este jovem pôde receber de Deus uma visão, aonde ele entendia que o amanhã de Deus dependia da santidade daquele momento que ele estava vivendo, e que o clamor por avivamento daquele jovem, daquele rapaz anônimo, por nome de Evan, aleluia, marcou toda aquela localidade, porque através dele acendeu-se um fogo, através dele acendeu-se uma vontade, um desejo de fazer, de produzir, de trabalhar, de anunciar um reino, de anunciar, aleluia, de um Jesus que havia entregado tudo, aleluia, os seus propósitos, seus dias e até a sua última gota de sangue, aleluia. Este jovem, tomado pela força sobrenatural do Espírito Santo, pôde levar milhares ao arrependimento, aleluia, mostrando que a preparação para o futuro começa com um coração purificado no presente. Aleluias.
O ontem deixou apenas experiências. E eu gostaria muito que fosse apenas experiências satisfatórias de viver. Mas o Senhor, Ele vai nos levar a situações que são necessárias para formatar o nosso caráter. E é bem verdade que é nas aflições, que é no calor de uma lágrima, que nós conseguimos chegar em lugar que não chegaríamos com um sorriso. Aleluias. Eu tenho vivido ao longo dos meus 29 anos de idade situações, e alguma delas, cumprimento de promessas que o Senhor me fez ainda na adolescência. E todas as vezes que o Senhor falou algo ao meu respeito, eu guardei a palavra no meu coração, mesmo entendendo que de origem muito pobre, filho de assentados, sem expectativas até mesmo de estudo, mas eu nunca vou me esquecer, pastor, um dia lá na igrejinha do sítio, uma igrejinha de palha, aleluias, aonde estávamos numa campanha como essa, e lá no último banco estava eu, e ali o Senhor usando a vida, louvado seja o nome santo do Senhor, do pastor Rony Peterson, alguns aqui devem conhecê-lo. Nessa época era um grande instrumento nas mãos de Deus, e ali ele me chamou à frente, e ali o Senhor me fez saber coisas sobre o amanhã de Deus, que para minha realidade não fazia sentido, até porque eu era gago, até porque eu tinha sérios problemas familiares que desencadeou princípios depressivos, e até uma forte tendência suicida, e foi em um momento de angústia extrema, que começou a arder no meu coração um grito por socorro, um grito que eu não conseguia expor para meus pais, mas o Senhor preparou um culto como este, e naquele culto Ele marcou a minha história, e naquele culto o Senhor falou sobre uma manhã, que as feridas seriam curadas. Naquele culto o Senhor me fez saber, aleluias, que Ele criaria situações, onde Ele me daria oportunidades de buscar o conhecimento, e naquele dia o Senhor falou, estou dispensando sobre a vida, os dons da palavra, o dom do conhecimento. Não entendi muita coisa, aleluia, mas o Espírito Santo me faz lembrar que Deus é fiel. O Espírito Santo me faz lembrar que quando Ele promete, independente da circunstância, Ele cumpre. Aleluia, eu quero te dizer, que aprove Deus olhar lá no meio do campo, aleluia, um jovem sem expectativas, um jovem sem, aleluia, louvado seja Deus, um referencial, mas o Senhor me firmou o coração em uma palavra que daria certo, e eu quero te dizer nessa noite, eu tenho experiência, eu tenho marcas do tempo para dizer, que a chave está na oração, que a chave está em buscar, em purificar, lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro, porque por mais que nós possamos entender que a sociedade mudou muito, o padrão da busca pelo Senhor, mas eu quero te lembrar que Ele é o mesmo, aleluia, o Senhor Ele é o mesmo, e Ele nos convida constantemente a termos uma vida diferente na contramão deste mundo, e assim como Ele relata lá no capítulo 2 de Tiago, que a fé sem obras ela é morta, e ainda em Isaías 1,17, para que nós aprendemos a fazer o bem, e procuramos fazer o que é justo, louvado seja o nome santo do Senhor. Isso nos retrata acerca da justiça social, porque é necessário como servos nós pensarmos no próximo, porque o próprio Jesus, Ele resume 10 mandamentos em apenas 2, que é o amor a Deus acima de todas as coisas, e este amor é o amor que nós podemos abrir mão dos nossos querer, das nossas vontades, das nossas aptidões, de tudo aquilo que somos, e somente quando nos esvaziarmos de nós mesmos, Ele vai nos encher, aleluias, da unção sobrenatural do seu Espírito Santo. E Atos 1,18 ainda nos convida, aleluia, o próprio Jesus, ali palavras de Jesus dizendo que nós seremos as suas testemunhas até os confins da terra. E ainda tem muito a ser feito, ainda há muitas coisas que a igreja precisa continuar marchando, aleluia, louvado seja Deus, e é vivendo no amanhã de Deus que nós viveremos em novidade. Quem sabe aquele que não tem expectativas mais, não tem mais projeções, vem o Senhor assim como Ele fez na minha vida, e escreve uma nova história, louvado seja o nome santo do Senhor. E é bem verdade que o amanhã de Deus não é uma fuga do presente, mas é um chamado para a fidelidade radical no hoje, no aqui e agora.
E como pentecostais, nós cremos que o Espírito Santo nos capacita a viver como embaixadores do reino de Deus, aleluias, transformando o presente com o poder da ressurreição. E aqui eu gostaria de fazer ainda um apoio, ou melhor, um apelo profético, com base, pode pôr no telão, irmão, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 6, que vai dizer assim: portanto, não durmamos como os demais, mas antes vigiemos, e sejamos sóbrios, ou sejamos cuidadosos. E nós podemos observar, não puxando a orelha, mas eu gostaria de usar um exemplo dos momentos de oração, que Deus tem nos presenteado a oportunidade de estar ali no irmão Calistão. Deus continue te abençoando na sua vida, e a sua família, irmão Calisto. Que a bênção do Senhor frutifique no seu celeiro, e que todos da sua casa continuem sendo uma bênção nas mãos do Senhor, que a proteção de Deus esteja sobre a vida dos teus filhos. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque todas as vezes que nós fazemos algo para o Senhor, Ele faz algo por nós, aleluias. E eu estou falando de surpresas, porque o máximo que Ele poderia fazer, é entregar o seu único filho, para que nós pudéssemos ser salvos por conta disso. Mas o Senhor é um Deus tão maravilhoso, que além da salvação, Ele nos surpreende com bênçãos, aleluias, constantemente. E eu gostaria de usar o exemplo daqueles momentos de oração que nós vemos, aleluias, quão poucos são aqueles que de fato têm se preocupado em estar em momentos específicos, fazendo algo a mais. É claro que nós temos o nosso devocional diário, é claro que eu quero acreditar que todos aqui, quando desperta, a primeira coisa que faz é agradecer a Deus pela vida, consagrar a Deus o dia e os planos, e assim como a palavra nos diz, aleluia, que se nós estivermos vivos, estiver de acordo com a vontade de Deus, assim acontecerá. Louvado seja Deus. E é isso que eu gostaria de trazer para a igreja, que continuamos vigiando, e que sejamos sóbrios, que sejamos cuidadosos. Louvado seja Deus. E só assim nós conseguiremos chegar no amanhã de Deus, com a satisfação de chegarmos naquele grande dia, e ouvirmos da boca do Senhor: vinde, entrai para o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Que nós não possamos estar aqui perdendo nosso tempo com uma vida dupla, com uma vida que muitas das vezes, ora nós estamos com o pé na presença de Deus, ora nós estamos cocheando em dois pensamentos. Mas se aqui em nosso meio há alguém que ainda não tomou essa decisão, ainda alguém que está em cima do muro, quem sabe avaliando se compensa gastar a sua mocidade, gastar os seus dias buscando a Deus de todo o seu coração, essa palavra vem ao teu encontro. Ei jovem, ei moça, ei rapaz, lembra de uma coisa, porque a vida ela é muito passageira, e quem sabe diante da ansiedade de conquistar, de viver, de aproveitar, de ter satisfações efêmeras, passageiras, eu quero te convidar uma coisa: experimenta deste Jesus, experimenta dessa graça, e os seus dias serão felizes. Experimenta dessa graça, sua vida vai ser transformada. Experimenta desta graça, deste Jesus, vem, beba desta água, e você vai poder sair daqui satisfeito, alegre, cantando ao Senhor um brado novo, um brado de louvor, um brado de glória. Louvado seja Deus. E eu quero te lembrar ainda que a vida com Deus, ela é como um oceano, assim como Ele convida o profeta: ei, vem até aqui à beira do ribeiro, e ali o profeta vai, e tem água até os seus tornozelos. Aquilo ali é um nível de experiência, e o Senhor ainda convida: não, venha mais um pouco, e ali as águas dá nas suas canelas, logo mais nas suas cinturas, logo mais nos seus lombos, e chega um ponto que o profeta não tinha mais pé, ele não consegue mais alcançar o fundo do rio, e ele começa a mergulhar, e ele começa a nadar. Eu quero te dizer que os mistérios da vida com Deus é isso, que o vivendo com Deus, aleluia, alguém pode estar na experiência de estar molhando seus pés agora, mas eu te quero convidar a vir um pouquinho mais, aleluia, e pode se pôr em pé nesta noite, com a permissão do nosso pastor. Eu já estou entregando a palavra, mas eu quero te convidar a nadar no oceano chamado Deus, e buscar do Senhor a direção para a sua vida. Consagre os seus planos no Senhor, e eles darão certo e serão bem-sucedidos. Louvado seja Deus. E eu gostaria ainda de fazer um apelo, pastor. Se porventura há entre nós que ainda não serve a Deus, que ainda não entregou a sua vida aos pés da cruz, Deus preparou esta noite. E se porventura é entre nosso meio alguém que deseja viver o amanhã de Deus, eu te convido a estar nesta frente como um ato público de fé e uma confissão. Entregue a sua vida ao Senhor,
E assim como disse o salmista, entregue sua vida ao Senhor, deleita-te nele, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Entre nós, todos são irmãos, todos são cristãos, ou ainda tem alguém que precisa tomar essa decisão? O Espírito Santo ministra no meu coração que veio aqui nesta noite, alguém que precisa se posicionar diante do Senhor com compromisso e responsabilidade, porque muitos têm sido os livramentos, e é bem verdade que o inimigo ele veio apenas para matar, roubar e destruir, mas o nosso Deus ele nos oferece vida e vida com abundância, e a vida plena nós só teremos, aleluias, quando nós entendermos que a nossa origem está em Deus, e que se nós não entendermos isto, corremos o risco de chegarmos na eternidade, e nos depararmos com a frase que talvez, na minha opinião, a mais triste, que há na Bíblia: aparta de mim, porque eu não te conheço. Lucas, mas tem como alguém estar na igreja e ouvir isso da boca do Senhor? Tem. Muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós falamos em outras línguas, realizamos sinais, prodígios e maravilhas. Eu quero te lembrar que os sinais acompanham o que crê, mas conhecer o Senhor é necessário relacionamento. Aleluia. Eu gostaria de convidar o pastor, conduza essa oração no nome de Jesus.